Cada sábado temos um tema diferente. E o de hoje é Unindo Finanças para Realizar Sonhos. Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos para mais um Papo para Casais. Eu sou Noemi Paulina Capelesso Finkler, sou terapeuta de casais e de família, e todos os sábados nós temos um encontro aqui, tomando esse café maravilhoso para nutrir o nosso corpo e essa conversa maravilhosa para nutrir a nossa alma. Cada sábado temos um tema diferente. E o de hoje é Unindo Finanças para Realizar Sonhos. Convido você para se inscrever no canal, se você ainda não fez, ativar o sininho para poder receber as notificações. Também convido você para ir lá no Instagram, Noemi Capelesso, e lá tem um presente para você. Eu fiz um e-book com alguns exercícios que ajudam você a reconectar-se com o seu amor. Vai lá, me siga e também receba o seu presente, que é este e-book. Bem, este tema é bastante interessante para estarmos conversando aqui com vocês. Trabalhar a questão do dinheiro, do ganho, é sempre um problema nos casamentos. E por que acontece isso? Por que as pessoas têm essa dificuldade? Por que as pessoas sofrem tanto para falar disto que é tão importante para a vida das pessoas, que é tão importante no planejamento familiar? E por que é tão difícil falar sobre isso? Hoje nós vamos estar conversando aqui sobre essas dificuldades. Primeiro, eu queria dizer para vocês que as pessoas vêm para um casamento com uma base familiar que se falava ou não se falava em dinheiro. Normalmente não se fala. E ao não falar disso, também não se faz projetos juntos. Eu tenho recebido casais que muitas vezes dizem: nós queremos fazer um planejamento conjunto, mas temos dificuldade de abrir mãos de coisas que eu quero fazer. Ela tem dificuldade de abrir mão de coisas que ela quer fazer com aquele ganho que tem. Então parece que cada um fica preso nesse seu ganho e não consegue colocar junto, entender que tanto é importante o que vem de uma pessoa e o que vem da outra pessoa, porque somando essas duas quantidades e lidando com as despesas, com os gastos que se tem de vida, que também é responsabilidade das duas pessoas, você pode criar projetos maravilhosos em cima daquela realidade. Porque se não fizer isso, acaba que as pessoas vão viver uma ilusão daquilo que elas podem fazer, daquele sonho que eles querem realizar. Porque tudo é possível fazer. Os sonhos que estejam dentro daquilo que a gente espera para a vida. Se não tem aquele recurso, é preciso estar junto, pensar, planejar para realizar. E sair desse lugar de dor e de sofrimento que as pessoas vivem porque não conseguem falar nem sobre isso e nem sobre outras coisas. Então, a comunicação é extremamente importante. E essa parte de falar do financeiro é o que vem para o consultório com muitos conflitos, com muitas dores, com muita acusação, que poderiam ser resolvidos se as pessoas tivessem coragem de olhar um para o outro, colocar as suas vulnerabilidades, colocar aquilo que a pessoa ganha e entender que aquilo que ela faz, ela consegue chegar naquele tanto. Mas que se os dois juntos conversar, é possível que surjam outras ideias, é possível que surjam outros projetos e juntos os dois podem buscar este recurso para que esse projeto, para que esse sonho se realize. A dificuldade que os casais têm de unir as finanças, muitas vezes pode ser pela questão do egoísmo, da pessoa pensar que ela ganha muito mais. E olha, gente, tem casais que chegam para o processo de psicoterapia falando dessa questão financeira e muitos casais eles dividem as despesas da casa
não levando em consideração o ganho do outro. Então, cada um tem que pagar um X, isso é república. Casamento é quando as pessoas juntos olham e pensam assim: cada um na sua profissão pode chegar com um X de recursos em casa e colocar isso para realizar o projeto que é conjunto. Então, no caso da pessoa ser egoísta e pensar assim, mas eu ganho X e ele ganha Y, então eu não posso pagar a mesma coisa, eu não posso lidar com a mesma coisa e eu quero comprar coisas para mim. Tem pessoas que são mais consumistas que outras, então ela quer ter o dinheiro dela para gastar com as coisas que ela acha importante. Mas veja, se vocês conseguirem unir as finanças, vocês conseguem olhar e também falar daquilo que vocês desejam. Cada um poder falar, eu desejo comprar determinada coisa porque é importante para mim. Às vezes a pessoa desvaloriza, diz assim, mas para que tu quer comprar isso? Porque é importante. Muitas vezes a pessoa quer comprar, sei lá, um telefone novo. E a pessoa diz, mas por que se você já tem um telefone? Então, se vocês estão unindo as finanças, se vocês estão somando, se está tendo uma reserva, por que não realizar aqueles consumos que às vezes parece não tão necessário para o outro, mas poder também realizar, porque a gente também trabalha para isso. A gente trabalha para pagar a vida do dia a dia, mas também a gente trabalha para comprar coisas que às vezes as pessoas acham que é bobagem, mas traz para você uma satisfação bastante grande. Então, unir as finanças é difícil porque também as pessoas às vezes têm vergonha de falar que gastaram determinado valor em uma coisa que o outro vai dizer, por que é que tu fez isso? Por que é que tu comprou isso? Mas se não está falando, acaba que a pessoa esconde esse gasto que ela teve e fica no sofrimento. E esse sofrimento não vale a pena, porque aí a pessoa fica ensaiando um jeito de falar o que ela fez e por que ela fez. E muitas vezes também acontece das pessoas gastar o dinheiro dentro de coisas que é para a família, mas quando não coloca, quando não aparece para o outro enxergar, gente, precisa enxergar escrito mesmo. Precisa a pessoa olhar que teve aquela soma e aquele gasto que muitas vezes é investido bem no convívio familiar. E se vocês não têm coragem de clarear isso, de colocar, também não terão coragem de lidar com outras coisas. Então, ter a coragem de olhar para o financeiro é também ter a coragem de olhar para a vossa vida, é também ter a coragem de olhar para as coisas que precisam ser modificadas. E muitas vezes falar sobre o financeiro também é abrir um espaço de fala de desejos, de sonhos, de sofrimentos, que se ficar fechado dentro da pessoa, o que nós vamos poder, o que pode acontecer? Muitas vezes pode acontecer das pessoas somatizar em dores, gastrites, úlceras, porque fica uma coisa presa e não consegue dividir com ninguém. Então é importante que em cada momento da vida é preciso ser dividido. E o financeiro é bem importante para a saúde financeira e para a saúde emocional do casal. O fato dos casais não unir as finanças traz uma série de problemas para a vida dos dois. E não parar para olhar para isso traz muitas dificuldades no relacionamento como um todo. Nos casais, muitas vezes acontece o seguinte: uma das pessoas é aquela que controla o financeiro, as contas. E o outro tem o seu dinheiro para gastar com aquilo que ele quiser. A pessoa que no relacionamento fica responsável para cuidar da finança, para pensar que é ela que tem que dar conta, porque depende da cultura que a pessoa vem, ela traz uma história de vida onde ela é responsável para dar conta dos gastos da família, para cuidar do financeiro, para pensar nos projetos e acaba pensando sozinho. O outro, por sua vez,
pode até trazer um dinheiro daquilo que ele produz, daquilo que ele ganha e entregar na mão do outro, para que ele possa utilizar isso da forma que bem entender. E muitas vezes ele diz o seguinte: eu dou todo o meu dinheiro na mão da pessoa, eu dou todo o dinheiro na mão da minha companheira para que ela cuide disso. Olha, gente, isso é muito cômodo. Trazer um dinheiro e dar na mão do outro fica a responsabilidade de toda a administração. E quando isso não é colocado, quando isso não é visto, aquele que é responsável se sente às vezes fracassado, porque não consegue pagar todas as despesas, todos os investimentos daquela família, ele se sente fracassado. E aí muitas vezes tenta dar conta buscando financiamentos, muitas vezes usar o limite, ou usar cartão, isso tudo fica muito caro e vai entrando numa bola de neve. E essa bola de neve leva a pessoa a uma infelicidade, a sentir-se impotente diante da situação. E não tem nada pior do que se sentir impotente. É como se não conseguisse sair daquela bola de neve que se colocou. E na verdade, não é que a pessoa se colocou sozinha. Por vezes, a pessoa usou esse dinheiro como recurso para o sustento da família, para comprar comida, para pagar a escola das crianças, para comprar roupa para as crianças, ou para comprar roupa para si mesmo. E como isso não está sendo visto, não está sendo colocado para os olhos enxergar? A questão de número é preciso ser colocado para os olhos enxergar. Então, um se sente impotente e o outro, porque não sabe da realidade, continua pedindo coisa. E na relação, um quer agradar o outro. E por querer agradar o outro, vai cada vez se afundando mais e ficando mais infeliz e cada vez mais infeliz. E muitas vezes até desenvolvendo doença psicossomática. Problema cardíaco, problema de gastrite, problema de descontrole emocional. Porque a pessoa não sabe como chegar ao seu parceiro e dizer: isso que nós ganhamos, isso que vem para nossa casa não é o suficiente. E é claro que se a gente olhar e ficar fora de compra de coisas que precisa trazer para casa, a gente não tem noção do que as coisas custam. Não tem noção do que custa um supermercado, não tem noção do que custa uma série de coisas. O conserto do carro, as despesas fixas, não tem noção porque não olha. E aí nós temos dois lados, aquele que não olha e aquele que não mostra. E aí cada um fica trilhando um caminho lado a lado, tentando mostrar que a situação está tudo bem. E a pessoa vê que aumenta o nervosismo do outro, aumenta a dificuldade de dormir. E muitas vezes isso está relacionado com alguma coisa que se resolveria muito mais fácil. Parar, olhar os dois juntos para a situação e resolver o problema da melhor forma possível, buscando um estilo de vida que seja condizente com o ganho das duas pessoas. Então, acarreta sofrimento, acarreta dor, acarreta sofrimento e acarreta muitas vezes até mesmo a separação do casal. Porque tem muito sofrimento que é insuportável, as realizações dos sonhos estão muito longe do que é possível e acaba trazendo um novo problema, uma nova situação, porque ao sair de um relacionamento porque não consegue falar daquilo que precisa ser dito, não significa que no outro relacionamento isso vai acontecer. É preciso entender culturalmente a relação que cada um tem com o ganho, com o dinheiro, a relação que cada um traz de suas famílias de origem e criar uma nova situação onde seja possível falar de todas as coisas, inclusive falar do dinheiro. Eu vejo como importante os casais unir as finanças. Cada um traz uma forma de pensar na relação do dinheiro, mas se o casal une as finanças, é como se a gente pensasse, quando se monta uma empresa, os sócios que fazem parte dessa empresa, eles precisam ter clareza sobre tudo.
sobre onde vão encontrar os recursos, no que vão investir para que aquilo traga retorno. E isso é falado, isso é feito planilha, isso é visto. O casal deve unir as finanças porque dentro do padrão e daquilo que eles desejam, eles vão construir a sua história. Não importa se um ganha mais e outro ganha menos. Isso é bem natural nos casais. Um tem um trabalho que tem um ganho mais rentável e um menos. Por outro lado, todo o cuidado da família, todo o cuidado do movimento da casa também precisa ser dividido. E se o casal não consegue unir as finanças para dar conta dos seus projetos, para realizar seus sonhos, como é que ele vai dar conta de cuidar das relações familiares, das tarefas que precisam ser divididas, dos papéis que precisam ser assumidos e compartilhados? Se o casal une as finanças e pensa que padrão de vida eles podem ter, eles vão realizar muito mais sonhos, eles vão sofrer muito menos, porque vão olhar para o seu padrão de vida, para os sonhos, vão tentar trazer esse sonho mais perto da sua realidade, vão realizando pequenos sonhos, porque muitas vezes também as pessoas, de forma geral, elas sonham com coisa muito distante do que elas possam ter. Então a vida acaba sendo sempre uma frustração, porque se o sonho está muito distante, a pessoa vai se frustrando a cada dia, porque ela só fica olhando para aquilo que está bem longe. Se o casal une as finanças, olha junto, tira as despesas do custo de vida, eles também podem olhar o que dá para retirar daquilo que não faz tão bem para os dois, que não faz tão bem para a família e que ele pode reduzir. Por exemplo, pode comprar uma roupa com um custo mais baixo do que o que ele compra normalmente. Uma roupa de marca às vezes tem um custo bem alto e uma mais simples pode trazer a mesma função que a outra. E a pessoa pode também se sentir feliz tendo uma roupa diferente, mas não gastando tanto. Eles também podem juntos olhar que dá para investir, nem que seja um pouco por mês, retirar daquele ganho mensal, unindo o que vem dos dois lados, tirando as despesas e colocando de uma forma que eles possam guardar um dinheiro para uma viagem, guardar um dinheiro para um projeto, para a mudança da casa, para a mudança do carro. Então eles conseguem fazer isso se eles unem as finanças. Também unindo as finanças, eles vão poder analisar, avaliar o que tem importância para eles naquele dado momento e o que eles podem abrir mão. E que ter um dinheiro na mão ou ter o uso do cartão de crédito na mão, muitas vezes se gasta com coisas que não são tão importantes e que não traz o benefício que parece que trariam. Então, pensar naquilo que se vai fazer com aquilo que se ganha é possível se os dois conseguirem unir as finanças. Porque estar casado, estar num relacionamento, também é seguir um projeto conjunto. Os dois pensar junto o que querem fazer e pensar que recurso eles têm para fazer aquilo que estão pensando. Muitas vezes as pessoas não querem fazer essa união do financeiro quando fica sob o controle de um só. Porque aí a pessoa quer comprar alguma coisa, ela tem que pedir para o outro. A sugestão que eu dou quando eu trabalho com a questão do financeiro com os casais é que o casal veja qual é o custo dele, qual é o custo fixo da família, o que sobra para investimento e deixar um X, que aí o casal pensa junto para cada um dos dois, para que possa gastar com coisas que são importantes para ele, sem precisar dar satisfação. Porque muitas vezes a pessoa não dá satisfação porque ela vê que o outro vai criticar aquilo que ela fez. Então, se esse tanto fica como uma reserva para a pessoa poder gastar com aquilo que ela quiser, então ela realiza aquelas coisas que são dela, que são próprias dela. Também a saúde financeira da família está em dia e o casal consegue até, muitas vezes, guardar um dinheiro para projetos futuros. Eu vejo que é muito mais saudável, muito mais produtivo fazer essa junção das finanças
até mesmo antes dos filhos vir. Porque quando os filhos vêm, essa vida paralela fica quase impossível. E tem muitas coisas que precisa investir nos filhos aí, que se o casal não olhar junto, vem os problemas, não vai saber como fazer. Então, sempre é mais importante juntar as finanças e pensar junto o que fazer. Afinal, se está seguindo uma vida junto. É natural que as pessoas têm divergência em como gastar o dinheiro. Bem, vocês devem estar perguntando, como fazer nesses casos? Na verdade, não é uma tarefa muito fácil, mas vai precisar sim que os dois tenham conversas, usem os argumentos necessários para que os dois tentam ver um jeito diferente do que os dois vêm pensando. Porque, digamos, quando vem para fala, um fala que quer comprar um carro com aquele dinheiro. Outro fala que quer reformar a casa. Então, se os dois estão conversando, então tem os dois objetivos, comprar o carro e reformar a casa. Os dois pensam juntos, os dois fazem um planejamento e verificam o que é possível. Talvez comprar um carro mais barato, talvez fazer pequenas reformas, para que possa realizar, então, o que os dois acham importante. Porque na conversa tem esse argumento, por que eu acho importante, ou por que é preciso que o carro seja trocado nesse momento, ou por que a casa requer uma reforma. E aí se avalia com critérios racionais, pensando juntos o que está como prioridade naquele dado momento, para a segurança e o bem-estar da família. As divergências vão acontecer sempre. Nos relacionamentos, em relação a qualquer dessas coisas que acontecem, vão ter as discussões. As falas, uma discussão nem sempre é uma briga. É só uma colocação de ideia, é uma argumentação sobre aquela ideia. E muitas vezes as pessoas que têm o hábito de discutir, de falar sobre os projetos, sobre os problemas, muitas vezes não vão comprar nem o caso, nem o carro, nem reformar a casa. Vão fazer uma outra coisa que os dois conversando vão ver que é mais importante. Então, sempre é importante discutir, repensar, mesmo que isso traga dor, que traga mal-estar. É melhor conversar agora do que jogar embaixo do tapete e futuramente vir uma avalanche de problemas que aí vocês não vão mesmo dar conta. Bem, você está se perguntando aí como começar isso. Então, digamos que ao escutar isso, ao pensar nisso, você entendeu que você gostaria de começar a trabalhar este problema com o seu marido e com o seu parceiro. Como é que você vai começar? Bom, a minha sugestão é que o início seja com uma conversa clara e franca, dizendo o quanto isto de não olhar para o financeiro tem trazido sofrimento para ambos. E que vocês teriam um jeito de resolver isso. Eu acho que então a primeira coisa mais importante aí é conseguir ter a coragem de falar sobre o dinheiro, de falar sobre a vossa situação, de falar sobre os sonhos e os projetos que vocês tinham e que vocês têm nesse dado momento. E perguntar para a pessoa que está contigo como é que ele acredita que poderia ser feito. Esse é um primeiro passo. Depois, como segundo passo, talvez seja interessante achar um método, achar um modelo pelo qual você possa, que seja adequado para vocês. Algumas pessoas anotam isso num caderno, outras pessoas fazem planilha, outras lidam com aplicativos. É aquilo que é mais fácil para vocês. Mas é claro que todo final do mês requer dar uma olhada nisso. Porque algumas pessoas nisso costumam fazer as anotações, o outro acaba esquecendo, não tem vontade de marcar e acaba então ficando a planilha com problemas e não traz aquilo que vocês estão esperando.
E com isso nasce uma nova frustração de fazer as tentativas e de não dar certo de novo, porque muitas vezes a pessoa ainda vai demorar muito tempo para conseguir entender que esta é a saída que vocês têm para uma vida financeira mais saudável e feliz, e para uma vida de relacionamento mais saudável e feliz. Então a dica é tentar um jeito desses para anotar e ter uma conversa sempre franca e sincera para que você possa realmente começar uma vida financeira mais saudável, uma vida de relacionamento mais saudável. Então eu entendo que não é uma tarefa fácil, não é fácil para ninguém, nem falar de dinheiro, nem fazer as planilhas, nem ter um dinheiro limitado, nada disso é fácil. Porém eu vejo que é importante, é necessário, e para que o relacionamento evolua, para que vocês possam realizar sonhos, unindo as vossas finanças, se faz necessária essa coragem de mudar, a coragem de enfrentar os problemas, a coragem de fazer diferente aquilo que tem sido feito igual por muito tempo. Se queremos uma mudança, não podemos repetir, fazer igual que a gente sempre fez. Se tivemos erros, se tivemos problemas, deixar no passado. Deixa essa história para trás. Porque se toda vez que vai se falar nisso, você vai trazer uma história do que aconteceu, do dinheiro que foi jogado fora, do projeto que não deu certo, não vai dar para evoluir. Então, eu entendo que você precisa fazer um novo passo, fazer um novo caminho, deixando para trás aquilo que viveu no passado e não deu certo, que seja somente uma base para você construir um futuro melhor, que aquilo sirva de aprendizagem e não de ponto de acusações. Então vamos lidar com um casamento mais feliz, mais saudável, realizando o projeto, unindo finanças e realizando sonhos. E assim nós chegamos ao final de mais um Papo para Casais. Sugiro a vocês que mandem sugestões de novos temas que vocês querem que seja falado aqui, que seja discutido, e que nós vamos preparar com carinho essa nossa conversa. Até breve!